Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. Boa noite para vocês nesse programa de esportes aqui do seu canal. Hoje é domingão, dia 16 de maio de 2021. Estamos aqui para discutir as polêmicas do futebol e do esporte nessa noite de domingo. E já sem grandes anúncios, só lembrar para você se inscrever, compartilhar, se tornar membro do canal. E lembrar também do nosso canal do Zona do Agrião, né? Estamos com 70 inscritos, vamos chegar logo nos 100 inscritos para poder crescer o canal. Mas sem mais recados aí, depois a gente conversa mais sobre isso. Estou aqui com o meu companheiro Juliano Lopes. Boa noite, Juliano. Olá, boa noite, companheiros aqui da Causa Operária TV. É isso, reforçar os chamados do companheiro Henrique. Nós estamos agora com um canal próprio, né, do programa Na Zona do Agrião. Você está mais do que convidado a se inscrever, fazer a sua contribuição aqui na nossa transmissão. Mande sua dúvida, o seu comentário através de Superchat. A sua contribuição é super importante aqui para a manutenção da Causa Operária TV, é importante para a manutenção de uma imprensa revolucionária independente. Então, mande aí o seu superchat, seu super sticker, mande a sua dúvida, enfim, converse conosco aqui do Na Zona do Agrião. Vamos lá, a pauta do dia, que tem bastante coisa. É isso aí, hoje tem bastante coisa para falar. Vamos falar do Paulistão, vamos falar do Neymar, vamos falar do futebol internacional e vamos falar da seleção brasileira, né? Vamos começar pela seleção. Queria que a nossa produção, querida produção, colocasse aí a escalação da seleção para as eliminatórias que saiu. Acho que a produção ainda não tem a nossa escalação aqui. Então, mas enquanto isso a gente vai conversando aqui, Juliano. É o seguinte, teve algumas polêmicas aí, né? Eu vi já, também, inclusive misturando um pouco o assunto do Neymar, né? Eu vi o pessoal falando que a gente comentou quando o PSG foi desclassificado, né? Que havia aí uma pressão, o imperialismo, a imprensa imperialista e a imprensa pró-imperialista brasileira estavam procurando um pretexto aí para dizer para o Tite quem ele deveria escalar ou não, que no caso seria assim, não escalar o Neymar, né? Aí o Tite escalou o Neymar, porque ele não é bobo, né? E ainda falou que o Neymar tem vaga garantida na seleção dele, porque obviamente o Tite não é bobo, né? Porque qualquer um que conhece futebol, né, nunca tomaria uma decisão maluca como essa de deixar um jogador como o Neymar fora do time, né? Uma coisa absurda. E aí nós tivemos aí a convocação, né, convocatória das eliminatórias, para dois jogos das eliminatórias, e tem sempre aquelas polêmicas, né, normal. Nessas horas a gente prova que o brasileiro aí é aquele ditado, né, de que no Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol, né, todo mundo quer dar seu pitaco, etc, normal. Mas, bom, é isso. Um destaque aí é que tem alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro, né, que eu achei interessante isso daí. Daniel Alves, Gabigol, né? O outro rapaz do Flamengo, né? Tem três caras do Flamengo. Agora me deu um branco aqui. O Everton Ribeiro, não é É, isso? E mais e, o Gerson foi o chamado Gerson para a Olimpíada, né? para a Olimpíada. A convocação, eu acho que um fator que me chamou a atenção e é que mostra uma certa estabilidade do próprio Tite, de não ser influenciado aí, é o próprio Daniel Alves, né? Que foi muito atacado aí no São Paulo, gente até anunciando a aposentadoria dele, mas ele sabe que é um bom jogador e chamou também. Vou passar aqui rapidamente a convocação da seleção para as eliminatórias, né? Desses dois jogos que estão marcados aí. Só falar que o jogo é contra o Equador, dia 4 de junho, e contra o Paraguai, dia 8 de junho. Então, os goleiros são Alisson, do Liverpool,
Ederson, Manchester City, e o Everton, do Palmeiras. Laterais, Daniel Alves, São Paulo, Danilo, Juventus, Alexandro, Juventus, Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, PSG, que fez gol hoje, na vitória sobre o Reims, do PSG de 4-0, e Thiago Silva, também 2 monstros da zaga aí, do Thiago Silva do Chelsea. Os meias, Casimiro, Real Madrid, Douglas Luiz, Aston Villa, Everton Ribeiro, do Flamengo, que também tá super criticado no Flamengo, mesmo assim foi convocado. Fabinho, Liverpool, Fred, do Manchester United, e Lucas Paquetá, que era do Flamengo, agora tá no Lyon. Atacante, Everton Cebolinha, do Benfica, Roberto Firmino, Liverpool, Gabigol, Gabriel Barbosa, do Flamengo, Gabriel Jesus, Manchester City, Neymar, que isso aqui não tem problema, eu acho que foi o primeiro nome da lista que ele separou. Só um parênteses, vi uma entrevista com... Não, só vou botar mais os dois. Richarlison, joga no Everton, e o Vinícius Júnior, do Real Madrid, que também era do Flamengo. Eu vi uma entrevista com o Joel Santana, o cara perguntou para ele, que jogador que você não trabalhou e queria trabalhar? O Joel Santana, que é muito espirituoso, nem esperou terminar a pergunta, ele falou assim, Neymar, lógico, que meu sonho era trabalhar com esse garoto, com o Neymar. O cara, Neymar, Neymar. Quem você acha que queria trabalhar? É o melhor jogador que tem na atualidade, é o melhor jogador brasileiro. Claro que eu queria jogar com ele e tudo. Aí o cara comenta, né? Fala, mas o Neymar, não sei o que. Ele falou, não, a imprensa tem que parar de atacar o Neymar. O Neymar é o melhor atacante nosso. Eles têm que parar de atacar o jogador. Mas enfim, tá aí a escalação. Eu tenho para mim que muita pouca coisa vai mudar aqui até 2022 para a Copa do Mundo, né? Então, vamos já fazer nossas figas aí para que tudo corra bem aí na seleção brasileira. Eu chamo a atenção que houve já tem um tempo, né? A gente até falou aqui nos Zona da Grana sobre a questão do fora Tite. Tempos atrás, acho que em alguma derrota ou empate da seleção, antes mesmo da pandemia, se não estiver enganado, foi levantado o debate até de trazer um técnico estrangeiro para a seleção brasileira, que é um absurdo total, né? Na verdade, é um crime contra o povo brasileiro, e o Tite está firme aí no comando da seleção. Então, tá aí a escalação, a convocação do Tite para as eliminatórias da Copa, que começam agora. Tem todo um debate se vai ter público, se não vai ter. O mundo inteiro está aguardando a Prefeitura do Rio de Janeiro decidir. Prefeitura do Rio ia liberar ia liberar agora a final do Carioca. Eles fizeram uma cota lá, melhor não liberar. Aí liberaram só 140 pessoas, né? Para a final agora do Carioca. Liberar 140 pessoas, que me perdoem aí, né? Nossos companheiros do Rio de Janeiro, mas é aquela coisa bem, né, jeitinho brasileiro, carioca. Bem, super. E aí, o que aconteceu? Liberaram 140 caras, super, assim, rolo. O rolo foi tão grande que o Fred, atacante do Fluminense, quase saiu na mão com um desses caras do Flamengo, do outro lado. E foi uma confusão danada no final do jogo do Flamengo ontem. Quase teve briga, mas enfim, tá aí. Prefeitura do Rio de Janeiro sempre inovando. Eu fico esperando para ver qual que é a próxima que eles vão aprontar lá, mas vamos lá. Vamos lá, então. Bom, falando sobre seleção ainda, dentro desse mesmo tema, eis que eu queria fazer aqui uma menção bastante elogiosa, né, ao craque do Santos, o Marinho, que prestou uma homenagem à Colômbia, né? Ele chegou no Instagram dele e colocou a bandeira da Colômbia e trocou o nome dele para Marito, né? E aí ele explicou que isso daí é para ele prestar homenagem ao que está acontecendo, o povo está sendo massacrado. Achei muito interessante isso daí. Ele diz o seguinte: um país que vive uma guerra, um povo sofrendo, cansado de aceitar calado o que o governo quer. Não existe direita nem esquerda. Aquelas coisas politizadas, né? Normal. O povo cansou de ser trouxa e todos vivendo uma guerra.
que ninguém aguenta mais viver refém. Aí ele fala, da minha postagem, empatia, solidariedade com as vítimas de lá, assim como vivemos refém aqui no Brasil por brigas políticas e gente morrendo com essa Covid e as vacinas. Não, e as vacinas, ele pergunta. Né? Uma colocação confusa, como é própria de um jogador de futebol, né? Que não tem nenhuma grande formação política, natural, isso daí, mas expressa bem, né? Que é uma coisa que a gente vem notando de uns tempos para cá, que a polarização política no país e no mundo, elas têm empurrado os jogadores a tomar determinadas posições políticas, ainda que muito confusas, até em alguns casos até um pouco direitistas, mas uma coisa que pouco tempo atrás, né, era bastante raro, né, esse tipo de coisa, né, porque o jogador de futebol é muito, muito, muito controlado. Né? O jogador de futebol, no fundo, ele é como a gente pode dizer, ele é uma mercadoria mesmo, né? Ele é um produto muito caro. E é difícil dele se liberar aí para fazer qualquer colocação política, né? Por exemplo, o pessoal falou muito, né, e a gente mesmo elogiou a moça do vôlei que falou fora Bolsonaro. Mas uma jogadora de vôlei, por mais contratos que ela tenha, por mais contratos televisivos, de empresas, etc, 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 não chega nem aos pés, né, do que significa financeiramente um jogador de futebol. Então é muito mais controlado, muito mais difícil esse tipo de comentário, né? E a polarização política tem jogado até mesmo, né, os jogadores a tomar determinadas posições, que eu acho muito interessante, né, Júlio? Chama a atenção que na verdade, o jogo ele demorou acho que umas 3 horas, o jogo que deu causa a essa questão do Marinho, né, que é o Atlético Mineiro e América de Cali, partida da quinta-feira, não sei que foi realizada à noite aí. Então o jogo se deu, mas até pela ausência de público e os protestos lá de fora, você conseguia ouvir a gritaria, a pancadaria, a polícia reprimindo, pedra, pau, e o gás que era jogado nos manifestantes, eles simplesmente tomaram conta do campo. Vinha e voltava. Tá aí a foto, né? Jogadores sentindo mal-estar por conta do gás jogado pela polícia. E finalmente parou, voltou. Os jogadores pediram para suspender o jogo. O comentarista falou, até da ESPN, falou que não, isso aqui não tem condições. Em situações muito de menor gravidade, eu já vi jogo ser interrompido, parado, porque não dá para continuar. Mas mesmo assim, foi até o final a partida aí. E depois levantou-se toda a discussão, se era a discussão assim, né? Geral, mas é o caso de manter o futebol, mesmo com problemas, mesmo com protestos, etc. e tal, e daí que veio o protesto do Marinho. Tiveram algumas imagens de fundo que a gente não acho que não deu tempo de separar, mas lá fora do estádio, do jogo, o pau tava quebrando, era como se fosse manifestação assim, ultra radical. O pessoal derrubando tudo, placa, semáforo, as barricadas da entrada do estádio, etc., derrubando tudo. E aí, em seguida, o Marinho fez esse protesto que foi até mal utilizado aí, não sei se por má fé, mas para outros fins com relação à convocação da seleção brasileira. Mas, de qualquer maneira, essa questão que a gente falou de fato isso, a polarização política, que inclusive levou a Conmebol até já tem essa disposição, mas as Olimpíadas já tem também a disposição de não haver manifestação política durante os jogos, né? A Conmebol tem isso desde da Libertadores 2019, né? Que tiveram partidas no Chile, e o Chile estava pegando fogo que nem está a Colômbia agora.
Tiveram jogos que foram mudados, inclusive a final da Libertadores foi mudada de local por conta dos protestos, e aí agora a Colômbia repete o mesmo problema, a população protestando em todo jogo de futebol, que é natural também. O jogo de futebol que reúne gente, né, do povo e tudo. O pessoal sabe que vai ter uma concentração, vai ter imprensa, vai ter pessoas, etc. É normal ir lá protestar e tudo. Então tá aí. Colômbia pegando fogo, literalmente, tal como ela tá forte. Exatamente. Só para você falou do que usaram aí o negócio do Marinho, né? Só para registrar, as pessoas começaram a falar que ele estava protestando contra a não convocação da seleção, mas não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Na verdade, ele estava se solidarizando pelo que está acontecendo na Colômbia. Bom, eu queria aproveitar aqui, eu sei que o Edson já está aí na antessala da nossa transmissão, mas eu queria aproveitar aqui o seguinte, para entrar já no Campeonato Paulista, não exatamente o nosso tema. Depois a gente vai entrando, a gente daqui a pouco fala por que nós pusemos aqui o escândalo do Paulistão. Mas hoje é o dia das semifinais e o Palmeiras ganhou aí do Corinthians 2-0, foi para a final do Paulistão. E o Alex, companheiro Alex lá de Uberlândia, que eu sei que é corintiano, tá falando aqui, fora Mancini, volta Carille. E aí eu aproveito esse comentário para chamar a nossa produção aqui, Luca, e perguntar para ele o seguinte, se o Corinthians está tão desesperado, os corintianos estão tão desesperados assim mesmo. Me chamou em boa hora, hein? Eu tava esperando aqui para falar que não tinha fora Tite, mas tinha o fora Carille, né? O fora Mancini volta Carille. Eu acho que fora Mancini, tudo bem, é uma coisa, mas volta Carille também é desespero demais, né, pessoal? Vamos manter a calma aí. Queria dar uma boa noite aí pro pessoal aqui, ó. O Aurélio dos Santos, que é membro do nosso canal, mandou uma boa noite aqui. Se você não é membro, seja como o Aurélio e se torne membro aqui do nosso canal. O Arthur Freitas, o Alex, o Felipe Acorce mandou o tradicional "E aí, Henrique, de boa?" A Mila Belíssimo tá dando boa noite. A Márcia Souza. Jesus era um humano, agora veio a revelação aqui que ele é palmeirense, né? Mandou uns freguês, sempre tem razão, Dali Verdão. Revelação assim, né? Uma pessoa muito simpática, essas surpresas que você tem na vida, né? Uma pessoa muito simpática, teve com a gente em todas as manifestações, antes, durante e depois da luta contra o golpe, mas aí lá pelas tantas, você descobre que ele é palmeirense. Paciência. Não contava com isso, não. E o Flávio Ribeiro Silva, ele escreveu aqui, jogou uma palavra de ordem aqui, uma crítica, pão e circo. Só fazer um breve comentário sobre isso aí, que eu estava vendo o jogo aqui. Eu até comentei com o Juliano que é o tipo de atuação apagada que só é possível sem torcida. Porque com o estádio do Corinthians lotado, o pessoal não ficava parado daquele jeito ali, um apagão, uma coisa esquisita de se ver. Parecia treino, e podia ter tomado até mais, né? Saiu até barato esses 2-0 aí. Mas é isso. Não, eu não sei. O pão e circo é uma deixa, assim, para você abrir toda uma discussão, mas... Não vai dar, não cabe aqui. Inclusive, a gente pode levantar esse tema, olha que bom. Nós temos nosso canal, né, agora. Inclusive, o pessoal pode se inscrever no canal do Zona da Grião, dá uma clicada aí, que está na descrição do vídeo. E no chat, também está fixado lá no chat, que nós vamos fazer um vídeo especial explicando os problemas do pão e circo, né? Porque é importante. Eu vou tentar resgatar também um vídeo do companheiro Rui falando sobre esse problema do pão e circo, colocar lá no canal, mas vamos tocar para frente aqui o nosso programa, que não vamos ter tempo para explicar isso agora, mas boa noite para todo mundo aí. Então,
Paulistão, né? Se o Edson já estiver pronto, aí você coloca, senão a gente vai manter, vai continuando aqui. E aí, Edson? Boa noite. Boa Você entrou na noite. hora certa. Você entrou na hora certa. Ó, eu vi vocês comentando aí sobre o Jesus é humano. Eu tenho que dizer que ele é camaleão. Ele não é palmeirense legítimo, raiz. Ele anda com camisa da Portuguesa, de esportes, anda com outras camisetas. Então eu queria dizer só que ele não é um palmeirense raiz. Mas vamos lá Vixe, pro Campeonato Maria, você Paulista. vai arranjar briga com ele desse jeito. Mas então, você entrou na hora certa, porque eu estou falando do Paulistão, justamente, né? E nosso tema é o fato, um fato bizarríssimo que aconteceu, porque assim, né? Quando voltou da pandemia, e aí liberaram os científicos do PSDB, né? Esses os santos do PSDB, né? Falaram para voltar ao futebol, começou a ter jogo aí de quase que de 2 em 2 dias, né? Uns horários assim horríveis, 10 horas da noite, e para correr atrás aí do prejuízo do calendário, né? E agora chegou as finais, chegaram as finais e o negócio foi assim, a loucura, né? O Palmeiras jogou na sexta e já jogou hoje à tarde de novo, né? E por isso que a gente pôs isso daí, essa loucura do Paulistão é culpa da Globo, na verdade, né? Os caras querem manter o calendário, quer passar na televisão, isso e aquilo, e aí os jogadores e a torcida que se explodam, né? Como sempre. Quem comenta Não, aí? então, eu queria comentar, não, vamos entrar primeiro no aspecto dos resultados, né? Antes de entrar em questões polêmicas que você está colocando aí, que é a bola dividida, né? Sobre a polêmica do Paulistão, de que foi atropelado. Bom, primeiro que o campeonato ele foi organizado de forma, a gente já vem falando aqui sempre, né? O Campeonato Paulista é organizado para os grandes times de São Paulo chegarem à final, né? Tanto é que quem encabeça as chaves, né? É o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. O Santos não conseguiu chegar, o Palmeiras chegou, inclusive ajudado pelo Corinthians, né? E os dois times aí os times grandes, né? Que realmente tiveram mérito para chegar a esse quadrangular foi o Palmeiras e o Corinthians e o São Paulo. São Paulo melhor. E o Palmeiras passou pelo Bragantino, o Corinthians passou pela Ferroviária, os dois times mais fortes que eu considerei. Não, o Corinthians passou pelo Inter de Limeira, né? Quem passou pela Ferroviária foi o São Paulo. Os dois times mais fortes aí do interior que eu acho que disputou o Campeonato Paulista foi justamente o Bragantino e a Ferroviária, e nós temos um terceiro time aí que é o Mirassol, né? Que daqui a pouco, se eu não me engano, vai ser 8h30, vai jogar contra o São Paulo. São Paulo precisa ganhar, quem ganhar vai para a final aí com o Palmeiras, né? Então, se tivesse um campeonato realmente aí em que mostrasse o poderio dos times, eu acho que não teria nem o Palmeiras, né? Na final. Supostamente Corinthians e São Paulo sofreria com esses times do interior, que é a Ferroviária, o Mirassol e o Bragantino. Bom, Bragantino que a gente também já criticou aqui, falando que não é Bragantino nada. A família Nabi Abichedi vendeu aí todo o patrimônio do Bragantino para o Red Bull. Estão modificando totalmente a tradição aí do Bragantino, né? Como time de futebol. Bom, então, eu acho que um dos aspectos importantes da gente citar aqui é que o Campeonato Paulista ele já é organizado para dar os times grandes, né? Independente aí de quem que é o melhor time de futebol. Palmeiras ganhou do Corinthians,
De certa forma, o Palmeiras tem um time mais organizado que o Corinthians. O Corinthians está numa crise aí de reestruturação. O Palmeiras já está mais avançado, até pelo poder econômico que o Palmeiras tem em relação ao patrocínio e tudo mais. E o adversário do Palmeiras tende a ser o São Paulo, né? Então nós vamos ver, provavelmente, não quero aqui, o pessoal que é São Paulino fala que eu queimo o São Paulo, né? Que eu falo que o São Paulo vai ser campeão e nunca consegue o São Paulo ser campeão. Mas provavelmente nós vamos ter uma final aí, Palmeiras e São Paulo. Esse é o panorama aí para o Campeonato Paulista. Em contrapartida, entrando aí na bola dividida já, né, que é a questão da palhaçada que é o Campeonato Paulista, e eu acho que em geral todos os campeonatos que estão acontecendo aí nesse período de Covid, né, o Campeonato Paulista foi um negócio assim bizarro, né, parecia Taça São Paulo Júnior. Você joga um dia, aí no dia seguinte já tem que jogar com outro time, aí no outro dia você tem que jogar com outro time, não tem intervalo nem de 2 dias, né? E foi justamente por causa da pressão aí dos grandes capitalistas que controlam o futebol no Brasil, principalmente as televisões e a Rede Globo, né? Então, disputado, eles estão fazendo o campeonato de acordo a terminar e garantir os lucros aí dos grandes capitalistas, e futebol fica em último lugar, a qualidade do futebol e tudo mais. Então, acho que esse é o aspecto negativo aí do Campeonato Paulista, né? Mas independente disso, eu acho que nós estamos aí mostrando que nós como brasileiros estamos com futebol que a cada momento se renasce, né? Que desenvolve mais jogadores aí com categoria, que mostra a capacidade do futebol brasileiro, e o Campeonato Paulista, nesse sentido, seria o campeonato mais exemplar nisso, porque é o campeonato mais disputado, né? Eu sei que o Juliano vai ficar triste aqui falando que no Campeonato Carioca não é tão disputado, que teve briga ontem lá no Campeonato Carioca, mas a gente pode dar uma palhinha aí do Campeonato Carioca, mas todo mundo sabe que o campeonato mais disputado é o Campeonato Paulista. Bom, isso aí, né? Nós temos essa situação do Campeonato Paulista. Vamos ver agora o próximo jogo, 8h30, São Paulo e Mirassol. Bom, companheiros, se vocês quiserem, assim, nosso tempo ali corre, né? Nós temos muito assunto ainda. Eu, por mim, já pularia aí para o próximo ponto. Se quiserem comentar um pouco aí do jogo de ontem do Carioca, então, para a gente poder passar para o assunto Neymar, importante também. Rapidinho, Carioca é o seguinte, a primeira das quartas de quintas, de semis, foi ontem, Flamengo e Fluminense 1-1. Jogo que foi meio feio, se fosse 0-0 ia ser mais justo, como foi falado aí, por aí. Teve confusão no final, eu até achei bom. Tá divertido, tem que ter uma briga mesmo, para ver se anima um pouco um campeonato que é a coisa mais desanimada que eu já vi ao longo da história do Carioca. Olha lá, hein? O Edson falou que no Paulistão é armado para os grandes ganhar. Carioca não tem nem discussão. Se bem que eles fizeram esforço esse ano, né? Madureira, o Vasco e o Botafogo fizeram esforço assim para ver se consegue deixar um time pequeno ganhar, mas enfim. E hoje pela manhã teve a final da Taça, teve a semifinal da a final da Taça Rio, exatamente. Ontem foi a final do Carioca, hoje foi a final da Taça Rio. Vou só passar aqui o resultado para nenhum botafoguense ficar triste. Ou vai ficar triste? Ah, não, Botafogo vai ficar triste. Foi 1-0 pro Vasco. E tem um jogo sábado que vem. Flamengo e Fluminense, final do Campeonato Carioca, e Vasco e Botafogo, final da Taça Rio. Jogo disputado hoje de manhã. O negócio tá tão diferente lá que foi disputado de manhã. Pau na máquina, vamos pro Neymar. Companheiros, é o seguinte, Neymar aqui, ó. Nós vamos ter que falar mais disso daí. Não vai nem dar tempo de falar tudo que a gente precisa falar.
Mas a primeira coisa é o seguinte: eu acho que bateram o recorde dessa vez de acusação mais ridícula contra ele. Só pode ser isso aqui, só pode ser isso aqui só pode ser um concurso para ver quem que acusa o Neymar de um negócio mais esquisito. A nova é que o Neymar está sendo acusado de planejar assalto armado. Qual que é a história, resumidamente? Vocês devem se lembrar que meses atrás, já se bobear um ano atrás, já faz tempo isso daí, o padrasto do Neymar, namorado da mãe do Neymar, brigou com a mãe dele, sei lá o quê, e aí o Neymar ficou puto, né? Como uma coisa mais ou menos natural, mandou um áudio para os amigos xingando o cara, falando que ele era um viado, essas coisas. E esse áudio vazou, né? Aí vale um parênteses, sabe-se lá porque vazou esse áudio, porque, né? Quem que vazou esse áudio também, né? Fica aquela coisa, né? Se fosse um áudio de nós, pobres mortais, provavelmente não teria vazado, né? Mas tudo é feito aí de interesses macabros, né? Bom, vazaram o áudio que o Neymar xingava para os amigos, não xingava para o cara, ele reclamava do cara, xingando, falando palavrão, né? Falando, não dá para reproduzir aqui, do cara para os amigos, coisa assim. Bom, tô puto, vou falar com meus amigos lá para ver se eu desopilo um pouco o fígado. Vazou o áudio. Um cidadão de um partido burguês, o PSB, que se diz ativista do LGBTQI++++, ele é inclusive suplente de deputado, tomou as dores e foi processar o Neymar, porque por tentativa de homicídio, alguma coisa assim. Sendo que ele não tinha nada a ver com a história, não tem nada a ver com tentativa de homicídio, é um áudio que vazou, né? Vocês, companheiros, devem estar lembrados dessa história. Agora, esse mesmo cidadão, grande defensor da causa LGBTQI+, veio falar que, por conta desse processo que ele está fazendo contra o Neymar, o advogado do Neymar e o próprio Neymar, portanto, estariam ameaçando ele a retirar o processo, e se não retirar o processo, aí eu já não sei exatamente de onde ele tirou isso, que o Neymar ameaçou ele, o advogado do Neymar ameaçou ele de um assalto à mão armada, de armar um assalto, sei lá eu. Eu achei muito esquisito, porque eu até entenderia que os caras estivessem acusando o Neymar, o advogado do Neymar, de estar ameaçando ele, né? Mas de assalto, aí eu falei, os caras estão meio malucos, né? Tudo bem, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não é juiz, né? A gente não estava lá, não sabe exatamente o que está acontecendo, mas que é uma acusação muito esquisita, não dá para deixar passar sem falar isso. Pode até ser verdade, né? Quem somos nós? Não sabemos o que acontece lá. Às vezes o Neymar ficou louco, o advogado do Neymar é doido e ameaçou de assaltar o cara, sabe-se lá o que significa. Mas a história é muito estranha, né? E entra aí no rol das acusações esquisitas contra o Neymar. Né? Bom, aí falem, só falem. Não, só um comentário rápido. Eu acho que essas coisas vão começar a aumentar um pouco mais aqui até a Copa do Mundo, com certeza. Acusações, processos e outras questões. E eu acho que a gente deve ficar atento na campanha que é feita contra o jogador, porque vai ser uma campanha contra a seleção de conjuntos, de desestabilização, que não seria nenhuma novidade. Toda a Copa do Mundo é preciso ser feita uma campanha contra a seleção brasileira, para abalar a seleção de conjunto, né? Porque se não pode ganhar no futebol, tem que ganhar de algum outro jeito. E o Neymar vai ser a principal vítima dessa campanha, sem sombra de dúvida. Eles vão, se brincar, vão colocar uns jogadores contra os outros. E a ameaça criminal é uma ameaça perfeita, né? Ainda mais partindo de acusações vindas supostamente de acusação vindas da esquerda, né? Porque esse negócio de machismo, LGBT, racismo, isso daí a direita internacional implantou como método de perseguição política, temos vários casos aí
gente perseguida por acusação de crimes diversos, sexuais e tudo, que é um jeito de acabar com a vida da pessoa. E o Neymar, que já foi vítima de um processo, acho que 2018, 2019, nem lembro mais, vai pegar um segundo agora. Só pegar vai pegar um segundo agora agora nesse mês de ano, então vai daqui para frente vai ser só esse tipo de coisa. Então, vamos para frente, senão a gente não leva a Copa se a gente não reagir. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que nós estamos se aproximando da Copa, né? A Copa tá aí, 2022, provavelmente vai acontecer. O Tite já está organizando o time. Nós temos aí, se eu não me engano, Copa América ou jogos da eliminatória. Já tem muita crítica, inclusive ao Tite aí, porque ele convocou, né? O Daniel Alves, que é outro que os caras estão querendo queimar. E a questão do Neymar é o melhor jogador do mundo, sem dúvida nenhuma, que precisa ser destruído também, né? Então a tendência é aumentar muito o ataque ao Neymar, né? Neymar vai ser alvo aí de ataques absurdos. Por isso também que nós estamos vendo aí esses ataques aí que é um negócio assim, eu nunca vi antes em nenhum jogador de futebol. Acusação criminal, o time perde, ele joga bem, fala que a culpa é dele porque ele é pipoqueiro. Ele leva o time à semifinal, né? Levou a semifinal da Liga dos Campeões, e ao mesmo tempo ele é o responsável pela derrota do time. Então eu acho que tudo isso daí é reflexo da aproximação da Copa do Mundo, também reflexo da crise, né, econômica, capitalista, que também assola o mercado de futebol. E nós vamos ver isso daí com constância, né? Até o início da Copa do Mundo de 2022. Então, acho que não tem nada de novo aí em relação ao Neymar e em relação ao ataque ao futebol brasileiro. Espero eu, né, que o Brasil, mesmo com essa puta campanha da imprensa golpista nacional contra a seleção, contra os craques brasileiros, o Brasil consiga ter um bom êxito na Copa América e também se classifique aí, né, como a gente sempre se classificou, em primeiro lugar nas eliminatórias aí da Copa do Mundo. Eu acho que é isso que está rolando. Ô Henrique, só dar um pitaco aqui também, que é o seguinte: a Copa América é fundamental para a preparação da seleção para a Copa do ano que vem, né? Então, por exemplo, se você desgastar o Neymar agora, seria por exemplo, alguma coisa que evitasse ele de participar dessa Copa América, você compromete o entrosamento aí para o ano que vem, né? Só ler uns comentários aqui que ficaram para trás, ó. Tem uma boa noite aqui do Rodrigo Silva. O Jesus Era Humano, ele comenta, quando a gente estava falando da Colômbia, ele colocou os milionários batendo bola enquanto o povo se mata do lado de fora. O Alex, ele colocou aqui naquela discussão corintianística aqui, colocou para mim aqui que o elenco é limitado e quem sabe trabalhar com o elenco assim é o pai Carrilli. Não, tudo bem. Então a gente já está na base do desespero mesmo. Então eu entendo. Tem uns colegas também que estão ansiosos pelo Carrilli aí também, mas faz sentido. Na verdade o Carrilli deveria chamar Cadeado, né, cara? Então, você joga para não tomar gol. Para não tomar gol. Aquele time que o cara mete um monte de cadeado na defesa e não deixa de maneira nenhuma
a defesa tomar gol e ele tenta fazer meio gol para ganhar de 6-0. 6-0. Esquema parreira, né, também. O Luiz Gonzaga aqui, ele deu um boa noite, camaradas, vai Corinthians. É isso aí, o Corinthians acabou de ser eliminado. Isso aqui que é torcida. Eu tenho uma experiência, cara. Eu gostaria de contar essa experiência. Em 93, o Palmeiras disputou a final do Paulista com o Corinthians. Eu estava no Morumbi nesse dia. O Palmeiras ganhou de 3-0 no tempo normal. E aí ia para a segunda, ia para prorrogação, né? O Corinthians tinha ganhado o primeiro jogo, gol do Viola, que ele imitou porco e tal, foi uma ofensa para a torcida do Palmeiras. No segundo jogo, o Palmeiras foi lá e ganhou de 3-0 no tempo normal. Faltando 15 minutos, o juiz já queria terminar o jogo, porque não tinha mais jogo para realizar, mas aí é para prorrogação. Eu olhei aquilo e o Corinthians estava com, acho que, 2 expulsos. Ou seja, ele estava perdendo de 3-0, perdeu de 3-0 no primeiro tempo. Palmeiras era melhor, era time da Parmalat. Tinha o direito a empatar na prorrogação e ainda tinha 2 caras expulsos. Quando terminou o jogo, tempo normal, que ia para prorrogação, cara, eu olhei, eu estava no terceiro anel do Morumbi, eu olhei para a torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians começou a gritar que ela ofuscou a torcida do Palmeiras. E um grito assim, ensurdecedor, cara, falando: vamos, Timão! Campeão, campeão, campeão. Eu olhava e falava assim: não é possível, cara, que esses caras não entendem futebol. Não tem a menor chance do Corinthians ser campeão nesse dia. Estão com 2 expulsos, perdeu 3-0. O Palmeiras era melhor. E os caras acabaram com a torcida do Palmeiras. Parecia que ele não tinha assistido o jogo. Depois daquele dia eu falei assim: não, essa torcida ela é doente. Ela é doente. E não é possível, cara. Se fosse qualquer torcida, eu já tinha ido embora do estádio. No meio do segundo tempo. Sim. Não, essas coisas é bonito demais, né? De vivenciar. Eu já vi, assistindo na arquibancada do Corinthians, já vi outras torcidas fazer isso com a gente. É uma coisa impressionante, assim. Só terminar de dar os salves aqui, ó. O Arthur Freitas comentou aqui que o Mirassol tem chance de ir para a final. Bom, chance tem, né? Enquanto não acabar o jogo, tem chance. Exatamente. O Luiz Gonzaga se lamentou aqui que não deu dessa vez pro Corinthians. O Arthur Freitas aqui bota mais lenha falando que o Corinthians já foi eliminado da Copa Sul-Americana. Não só eliminado, né? Foi eliminado com goleada, né? O Jesus Era Humano sobre o Bragantino, acredita, ele coloca que só sobrou o nome do estádio, Nabizão. Só sobrou, acredito, não sei se vai sobrar por muito tempo também. O Arthur Freitas coloca que o Campeonato Carioca é o mais desorganizado. Não pode ser. O Alex coloca que... mais organizado que esse, desorganizado. Ele coloca que o futebol brasileiro, mais do que nunca, é o melhor futebol mundial, está muito mais interessante que qualquer outro. Aí começa a discussão criminal aqui, né? O Alex coloca que a ameaça de assalto é com o Guedes, e não só ele ameaça, né? Como ele faz. E o Jesus Era Humano, sobre essa questão aí do Neymar, que seria uma coisa tipo forjar um latrocínio, talvez, enfim, porque ameaça de assalto a mão armada... E sobre a camisa da Portuguesa, do Jesus É Humano, ele não fala nada? Ele não comentou, ele mandou um Zona Edson Zona, uma mensagem que eu interpretei como uma mensagem de apoio para você. É o Zona Edson, né? Ele já deu o recado, é o Zona Edson Zona. Esse é o recado. E o Arthur Freitas também, ele lembra também que em 2019 acusaram o Neymar de abuso sexual durante a Copa América no Brasil, que inclusive aconteceu uma coisa esquisita, que depois ele nem participou da Copa América, né? E depois ninguém mais lembrou dessa história. Acertaram o tornozelo dele e ele não conseguiu jogar. Mas é isso, ó, deixa eu ver se só chegou mais alguma coisa.
Tá. E a gente estava até falando disso, o Max Pereira coloca aqui. E o gol do Alisson de cabeça nos acréscimos? A gente tinha comentado aqui antes do programa. Foi bonito de se ver, assim. Pessoal que não viu aí, assista. Ele foi para a área e cabeceou e meteu o gol nos 47, sei lá, do segundo tempo. O Alisson, goleiro da seleção, que todo mundo critica falando que é um goleiro ruim. Exatamente. E não foi gol de cabeça aqueles que o cara se joga de qualquer jeito. Ele correu no primeiro pau e cabeceou no segundo, no outro canto, assim. Foi bonito mesmo. Estilo zagueiro, back central, habilidoso, né? Sim, que vai lá sabendo o que tá fazendo. Bom, companheiros, a gente chegou no final aqui. Eu queria só o seguinte, para o programa que vem, nós vamos discutir aqui uma questão do Neymar, uma matéria do El País sobre o Neymar, que chama o seguinte: egoísta, exibicionista ou bom demais? Por que Neymar é um dos jogadores mais odiados do mundo? E é uma reportagem interessante do El País, né, jornal imperialista, né, da imprensa imperialista, portanto, não é a gente que está falando, mas é uma reportagem que procura mostrar, né, por que os que odeiam o Neymar odeiam ele, por que os que amam o Neymar amam ele. Tem declarações, por exemplo, tem uma declaração muito interessante de um jornalista inglês que acompanha o Neymar, né, na imprensa desde 2009, quando o Neymar chegou, acho que antes, né, dele para a Europa, antes dele para a Europa, óbvio. E ele fala, por exemplo, que a tese dele é que essa campanha, o pessoal fala ódio, né, mas é a campanha que a gente fala aqui, né, que isso daí é uma espécie de uma birra que o pessoal tem, porque ele é muito bom. Então existe um certo incômodo que ele gera na Europa, porque o cara é muito bom. Então, essa é a tese dele, por exemplo. Uma das teses levantadas aqui por esse jornalista inglês, né? E é interessante, porque a matéria deixa bem claro, assim, ela procura colocar a coisa, né, como a imprensa burguesa coloca, né? Os prós, os contras, etc e tal, né? Mas só o fato de que eles estão fazendo essa reportagem já mostra aquilo que a gente vem martelando já há muito, muito tempo, que é que há uma campanha contra o cara, né? Porque senão a imprensa burguesa não ia se preocupar em procurar investigar o que acontece e tal. Então é muito interessante, é uma matéria que nós vamos explorar aí, inclusive no nosso Diário Caos Operário e nos próximos programas aí. Bom, companheiros, para a gente encerrar, últimos comentários aí e despedir. Não, rapidinho, só dar uma boa noite aos companheiros da CELTV. Fiquem aí no canal, façam a sua contribuição e se tornem membros aqui da CELTV. Um grande abraço, até a próxima. Boa noite e até quinta-feira. Beleza. Boa noite, pessoal. Até mais. Beleza, pessoal. Até mais. A gente vai ficando por aqui em mais esse Na Zona do Agrião. E a gente está de volta na quinta-feira, então, às 18 horas, em mais um programa aqui. Muito boa noite para vocês. Fiquem agora com TV Mulheres, ao vivo aqui na Causa Operária TV. Até mais, pessoal.